Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, tô aqui hoje gravando com muita felicidade mais esse vídeo para a gente aqui meio que refletir um pouco mais sobre o nosso comportamento, nosso modo, maneira que a gente cria essa realidade nossa, esse mundo que está na nossa frente, falar um pouco aqui de comportamento, de neurociência, de psicologia social, psicologia comportamental, enfim, esse é o objetivo desse canal e eu sempre fico muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo, recebendo mensagens de vocês, alguns agradecimentos muito bacanas que as pessoas têm compartilhado comigo. Enfim, é algo que me engrandece muito. O que eu vou falar hoje tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje. É um artigo que eu escrevi recentemente, ele está lá no meu LinkedIn, ele está lá no meu blog. O título é Eu Estou Bem, Você Não Está Bem, a linha tênue entre o egocentrismo emocional e a empatia. Eu quero falar hoje disso, a gente terminar essa sexta-feira refletindo um pouco sobre o momento que a gente vive, porque ao que parece a gente está sendo muito mais egocêntrico emocionalmente do que empático. Parece que paira sobre nós um momento singular da vida, onde o individualismo, o egocentrismo, o narcisismo se faz muito presente entre nós. Então, esse bate-papo aqui é para entender um pouco mais, primeiro, do que é o egocentrismo emocional, e entender qual é a relação que tem com a empatia. Afinal, é uma questão paradoxal, são dois extremos duas questões muito opostas, se a gente for entender isso na concepção dos afetos humanos. Eu queria trazer aqui um pouco do que hoje a neurociência fala sobre empatia e fala sobre o egocentrismo emocional. Bom, esse artigo eu baseei no instituto, nos artigos que cientistas do Instituto Max Planck, que é um instituto especializado em buscar entender os processos cognitivos cerebrais, e eles sempre estão publicando novidades muito interessantes para a gente aprender. Quando a gente entende um pouco mais sobre nós mesmos, isso nos ajuda a lidar melhor com o nosso dia a dia, ver a vida de uma maneira talvez mais desperta, mais realista sobre o que está acontecendo de verdade na nossa cabeça, né, na nossa mente. Então esse bate-papo é sobre isso. Não esqueça aí de deixar seu like, de compartilhar, de mandar para mim alguns temas que você queira que eu trabalhe. Lembrando que de manhã eu tô buscando publicar de manhã vídeos curtinhos, sempre às 10 horas, e sempre que eu posso, lógico. São vídeos mais sobre curiosidades da mente e comportamento para o nosso dia a dia. E esses que eu publico à noite, tipo, às 8 horas da noite, ele tem mais a ver com os artigos que eu escrevo. Semanalmente eu publico artigos, são acho que 140, 150 artigos publicados, e são artigos mesmo, artigo de começo e fim, artigos fundamentados, embasados na ciência, e é claro que eu não quero levar para vocês nenhuma verdade, nenhuma certeza. São reflexões, pensamentos e questões que são fundamentadas no que a ciência tem para nos dizer. E é claro que você pode ter uma outra perspectiva, mas eu estou trazendo uma possibilidade a mais para você, dentro do que a ciência, dentro do conhecimento, do saber, o que ele pode nos ajudar. Beleza, pessoal? Então, primeiro vamos entender aqui essa questão, né? O que é o egocentrismo emocional? O egocentrismo é um desvio comportamental onde as pessoas tendem a analisar o sentimento da outra, a analisar, ter uma percepção da outra pessoa a partir das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias sensações. Ou seja, ele não consegue introjetar na perspectiva da outra pessoa o processo empático em si, porque ele sempre está olhando o outro sobre aquilo que ele está sentindo, sobre a emoção que ele está que ele está naquele momento em que ele faz esse processo de afeto entre uma pessoa e outra. Então, o egocentrismo emocional, ele tem esse lado egocêntrico, narcisístico, individualista mesmo, porque ele sempre está considerando o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, a partir daquilo que está passando por ele. Ou seja, há um desvio aí de uma realidade, há um desvio de tentar entender o outro de uma maneira sincera, de uma maneira ausente de julgamentos, ausente de críticas, enfim. E é uma pessoa que sofre de egocentrismo emocional, é uma pessoa que ela é muito voltada para si mesma, ou seja, ela é muito individualista no seu modo de ser.
Mas o que isso tem, né? O que isso provoca no dia a dia? Isso, o egocentrismo emocional, ele talvez seja ali uma das partes que fundamenta uma pessoa que é tóxica, uma pessoa que tem ali atitudes tóxicas, pessoas que não conseguem se relacionar ou de alguma maneira vivenciar uma relação saudável com outra pessoa, porque ele sempre vai considerar o outro a partir do seu próprio sentimento, da sua própria emoção. Ele nunca consegue se abrir para que o outro sinta aquilo que é verdadeiro, ou seja, não consegue ter esse convívio, essa troca de afetos com a outra pessoa. E isso prejudica as relações, isso prejudica as amizades, relações amorosas, enfim, as relações com o filho. Isso é um desvio realmente comportamental. É claro que egocentrismo emocional não necessariamente a pessoa é egocêntrica emocional, ela pode estar egocêntrica emocional. E é isso que eu quero falar com vocês aqui, é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Existem pessoas que são egocêntricas emocionais, que é um desvio comportamental, mas a pessoa também pode estar egocêntrica emocional. Por exemplo, ela pode estar passando por algum tipo de transtorno e esse transtorno fazer ela perder momentaneamente ou naquele instante essa capacidade empática com o outro. Bom, mas o que esses estudos têm demonstrado para eu poder afirmar que existe uma linha tênue entre o egocentrismo emocional e a empatia? Bom, deixa eu pegar aqui o cérebrozinho da minha queridinha Maggie. Até pouco tempo atrás, se acreditava que existia dentro do nosso cérebro uma área específica para empatia, que essa área era a grande gerenciadora do processo empático, que ela dominasse isso como uma questão natural do ser humano. E essa área é o giro supramarginal direito, que aqui é o lado direito, né? É uma área mais ou menos próxima aqui, que é uma área que está próxima a algumas regiões específicas, por exemplo, da fala, da nossa capacidade de relacionar, de introduzir, de pensar, de construir uma conversação, de nos expressar. Até esse momento eles acreditavam que esse giro supramarginal direito fosse o grande gerenciador. O problema é que eles foram estudar isso mais a fundo, foram fazer testes efetivamente para compreender a capacidade, o controle dessa área, e eles perceberam que essa área sofre muita influência de uma outra região, que é a região límbica. E ali é onde se forma as emoções. E também de algumas outras áreas cerebrais, que faz parte da região singular, que é onde começa o processo de construção do sentimento. Ou seja, a região, o giro supramarginal direito não é ele não tem todo esse poder como se acreditava. Ele sofre muito a influência de outras áreas que têm a ver com a emoção e com o sentimento. Então, vou dar aqui fazer um exemplo muito prático aqui de um teste, por exemplo, que eles fizeram para entender isso. Eles dividiram vários grupos de pesquisa em dupla, e fizeram essas pessoas, uma pessoa passar por algo que gerasse dor, sofrimento, um sentimento de tristeza, e uma outra um sentimento de alegria, de euforia. Quando eles foram fazer testes empáticos entre um e outro, um passando por esse momento mais de dor, sofrimento, de angústia, e outro por alegria, essa pessoa que estava sofrendo, sentindo mais dor, ela tinha uma tendência de ser muito mais empática, mais que o normal, com a outra pessoa. E a pessoa que estava muito alegre, estava eufórica, tende sempre a ser muito menos empático do que a outra pessoa. Ou seja, o estado emocional e sentimental, ele altera a nossa percepção empática nas nossas relações, na nossa construção dos afetos no nosso dia a dia. Então, quando a gente está muito bem, está muito feliz, muito alegre, a gente tende a ser muito menos empático com as outras pessoas. E quando a gente está muito triste, a gente tende a ser muito mais empático com as outras pessoas. Bom, esse menos empático, essa alegria, pode levar, por exemplo, a você ser, naquele momento, um egocêntrico emocional. Você pode tender no momento que você está bem, muito bem de você mesmo, você pode construir em você
esse desvio comportamental que é o egocentrismo emocional. Então, por isso que é uma questão que é uma linha tênue muito ali que rodeia nosso dia a dia. Então, vamos levar isso para a prática, no trabalho, por exemplo. Entender isso, que isso poderia nos ajudar? Primeiro, por exemplo, se você está vendo que um colega seu, você está lá com seu trabalho em dia, as coisas acontecendo, e você percebe que seu colega não está bem, que seu colega não está mal, que ele apresenta alguns traços depressivos, angustiantes, enfim. Antes de você tomar uma ação para tentar ajudar aquela pessoa, tentar dar a mão, um apoio para essa pessoa, dentro de uma relação empática, é muito importante você olhar para você mesmo e perceber o quão você está bem, o quanto você está equilibrado, o quanto você está emocionalmente estável, neutro, para que você possa se aproximar, você trazer a realidade do que você está sentindo para você fazer essa aproximação empática. Isso, por exemplo, numa reunião, a reunião é uma reunião acalorada, é uma reunião que tem que ser tomadas decisões. Você perceber se você está ansioso, se você tá com medo, se você está com raiva, todos esses estados emocionais vai prejudicar a autenticidade do processo empático com a outra pessoa, levando, inclusive, você tomar ações muito mais egocêntricas, muito mais voltadas para você e menos interesse para as outras pessoas. No contexto familiar, por exemplo, seu filho, a dor do seu filho, você está ali com seus amigos, momento feliz, você vê seu filho sofrendo, ou aconteceu algo, ou ele, sei lá, ele não está bem, você olhar para o seu filho, mas perceber qual é o estado emocional que você está, como você está se sentindo, para você fazer uma aproximação muito mais precisa, muito mais realista, muito mais sincera, dentro de um processo empático, que é um processo que, em tese, é um processo natural do ser humano com o outro. E isso também vale para as relações amorosas, para as relações com os amigos, ou seja, entender a importância disso, o quanto a nossa emoção, o quanto o nosso sentimento, o quanto ele atrapalha, inclusive, a empatia, o quanto ele prejudica a empatia. E isso também pode gerar os estados de relações tóxicas. O que eu quero dizer com isso? A minha tese de doutorado, ela fala que a tese é fundamentada em burnout. Ela tem uma relação de trabalho com burnout, mas o trabalho o teletrabalho. E eu fui estudar o burnout a fundo, e foi quando eu realmente fui entender o que eu sofri, o que eu sofri por várias vezes, no qual eu fui sempre diagnosticado como depressão ou como pânico. Na verdade, o que eu tinha era burnout. Quando você entende o burnout, você entende, eu fui capaz de compreender o que estava acontecendo comigo e o quanto eu sou muito sensível ao burnout ainda hoje. O quanto ele ainda, mesmo eu consciente, tratado, o quanto eu sou vítima dele ainda. Bom, mas por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque uma relação tóxica, você está com um transtorno, está com uma questão, por exemplo, uma síndrome de burnout. Você está com o seu estado emocional alterado, o que vai levar você a ser menos empático. E isso pode parecer para outra pessoa, dentro de uma certa conjuntura, que você é uma pessoa tóxica. E na realidade você está tóxico. E isso faz toda a diferença na hora de a gente querer compreender a outra pessoa. Então, mesmo uma relação onde as coisas não estão indo bem, mesmo uma relação onde as coisas estão à flor da pele, não necessariamente é algo que é do perfil, é do caráter, pertence àquela pessoa como ser, e sim como está. E isso é uma questão que a gente precisa aprender muito, principalmente nesse momento que a gente vive de uma sociedade que está muito sensível, muito aflita, muito individualizada, muito egocêntrica, e menos participativa, menos sociável. Por quê? Porque não tem como. Se você está num ambiente de trabalho, você está num ambiente onde as pessoas estão ali estressadas, você vai carregar isso em você. E isso pode alterar muito o seu estado
nas suas relações com as outras pessoas. Então não é que você se tornou uma pessoa má, mas você foi contagiado, e a emoção e o sentimento contagia. Então é muito importante entender que esse contágio emocional e sentimental vai alterar a sua própria essência, seus próprios princípios, sua própria condição empática, que a empatia é algo sublime do ser humano, é algo que é um encantamento do ser, é a prova mais clara que o ser humano ele necessita dos afetos. Então eu trouxe essa reflexão justamente para você entender isso. E é por isso que é fundamental a gente conseguir olhar para nós de vez em quando, buscar esse autoconhecimento, essa autorrelação entre o eu com o eu mesmo, ou seja, você parar e olhar e perceber o que está acontecendo em você, porque essas características emocionais, essas características de sentimentos, elas vão alterando o seu modo de lidar com a vida e lidar com as pessoas, e isso é fundamental. Ou seja, a própria neurociência demonstra que o nosso estado ele pode infringir certas circunstâncias, certas ações, certas circunstâncias em ações que não necessariamente representa quem somos na nossa essência. E sim a gente foi uma maneira de dominado por algo contagiado por algo que vai nos prejudicar a gente ter o melhor de nós mesmos. Bom, além disso, tem um estudo mais recente que trata justamente, que relaciona essa estrutura do giro, do giro supramarginal direito, que também tem a ver com as relações à distância. O que são as relações à distância? São as relações digitais, ou seja, a relação digital, uma relação que você tem com uma outra pessoa, com outras pessoas no mundo digital, não é a relação que você tem no mundo presencial. O processo empático também altera no mundo digital. E isso tem uma explicação muito clara, muito evidente. No mundo digital, você tem ausência de clareza da própria linguagem não verbal, que é fundamental para o outro ser empático, para o outro conseguir entender você, perceber você, se conectar, criar um rapport para ele conseguir fazer essa estruturação empática dentro da relação. E isso no mundo digital você não consegue. Você também distorce o tipo de comunicação, você fica muito mais sensível à comunicação, porque como você não consegue, o cérebro, na hora que ele vai se comunicar com outra pessoa, existem diversos ali sentidos que estão à flor da pele ali, e ao mesmo tempo, quando você tem afeto com outra pessoa, quando você está presente com outra pessoa, existem elementos químicos ali que estão sendo produzidos para que aquela relação aconteça, para que aquele encontro aconteça e para que ele tenha um significado. Isso no mundo digital não tem. Você não tem você não tem ali a influência do ambiente. Você está dentro do ambiente e a pessoa está dentro de outro ambiente. E o ambiente é o que faz, é o que constrói, é o que dá a liga ali, é o que dá o start da construção dos nossos pensamentos. Então, ambientes diferentes também muda a nossa percepção na hora de compreender a relação, a comunicação, o que está sendo dito e qual é o sentido do que está sendo dito. Ou seja, o ambiente ele é fundamental para nós interpretarmos. É através do ambiente que formamos nossos pensamentos. E também o tempo e a disponibilidade emocional. Nas redes sociais e na relação, quando você está presente com a pessoa, você está mais disposto em estar com a pessoa. Ou seja, há uma disposição de tempo, uma disponibilidade emocional ali. Então, diante desse contexto, isso tudo vai alterar o funcionamento desse giro supramarginal. Ele também não vai funcionar da maneira que deveria funcionar, da maneira que você naturalmente teria, ou seja, na condição que você teria numa relação com outra pessoa, numa condição empática com outra pessoa. Então, isso também vai se alterar. Bom, pessoal, diante disso, diante essa reflexão, o que eu posso aqui, para a gente fechar isso, para que vocês entendam a importância de compreender o quanto a emoção e o sentimento altera a nossa percepção, o nosso senso, a nossa essência de ser, e, claro, dentro desse contexto todo está a empatia. A empatia é o símbolo maior da natureza humana como importância das relações humanas, das relações sociais, da relação, dos afetos humanos. Bom,
O que eu quero que vocês tirem daqui e pensem, reflitam sobre isso. É o quê? Que vocês busquem entender não só a importância, o quanto isso é importante para o seu dia a dia, quanto isso afeta o seu dia a dia, como também como você pode ser menos vítimas dessas mudanças emocionais e das mudanças das emoções e dos sentimentos. Como que a gente pode fazer isso? Praticando a autoconsciência, ou seja, você buscar ser mais autoconsciente de você com você mesmo nos momentos em que você vai interferir, que você vai interagir com uma outra pessoa. Perceber como você está, para que você deixe claro para outra pessoa, que se chama ética das relações, o seu estado emocional. Você não está bem, você está com raiva, e isso vai alterar toda a relação, todo o contexto de uma boa relação. Então, você ter essa autoconsciência e saber olhar para ela, porque quando a gente busca entender o que nós estamos sentindo, qual é a emoção que está presente nesse momento na gente, isso vai nos auxiliar a também a entender como a gente pode reagir com a outra pessoa, ou seja, como que a gente pode agir e reagir com a pessoa que está à nossa frente. E quando você traz essa autoconsciência, você também se acalma, você consegue, como você tem a lucidez do que o seu estado emocional pode fazer numa relação, isso ajuda você a se acalmar, a perceber, a dar uma atenção muito maior sobre a relação para que ela não se torne tóxica, por exemplo. Outra questão é que a gente reaprenda a escutar as pessoas, até aquilo que chama escuta ativa. Ou seja, um processo empático, ele é fundamentado na escuta. Você tem que, quando você é empático à pessoa, você está dando permissão para que aquela pessoa se apresente por inteiro, se apresente quem ela é, sem julgamento, se apresente, seja vulnerável o suficiente para que ela possa estar ali de uma maneira dentro daquilo que ela é como ser. E para isso, para a gente alcançar esse nível, a gente precisa ter muito afiado a nossa escuta, a gente saber ouvir muito, a gente saber ouvir sem julgar, ouvir sem acreditar. O problema é que quando as nossas emoções se alteram, quando nossos sentimentos se alteram, você não consegue fazer isso, e eu acho que eu deixei isso bem claro. Sempre considere pensar antes de reagir a algo, porque às vezes a outra pessoa não está bem como você pode também estar. Ela pode ter N problemas, ou está passando por transtornos mentais, ou por síndromes, enfim, ela pode estar ali sofrendo de alguma questão química mental ali, que possa estar sofrendo pânico, pode estar sofrendo depressão, pode estar sofrendo burnout, pode estar sofrendo bore-out, ou seja, ela pode estar dentro de um ciclo ali de desequilíbrio emocional e sentimental, e você não saber, e você vai reagir com essa pessoa sem saber o que está acontecendo. Então, antes de fazer isso, tente realmente exercitar a empatia, exercitar também o ato de pensar, refletir um pouco, até para você poder se colocar no lugar da pessoa de uma maneira muito mais íntegra de você com você mesmo e você com a outra pessoa. E por mais, cultive sempre as relações saudáveis, sempre esteja ao lado de pessoas do bem. Mesmo que as pessoas do bem, de vez em quando, tenham as suas recaídas, tenham ali os seus problemas, tenham ali as suas imperfeitibilidades, é muito bom estar do lado de pessoas em qual você sabe que aquela pessoa tem, como diz, né, é uma pessoa vitaminada, é uma pessoa que tem uma alma boa, né, uma pessoa que que sempre busca fazer o seu melhor. E essa é só a intenção de buscar fazer o seu melhor, eu acho que já é um grande passo para a gente construir e manter as relações saudáveis e manter os afetos humanos, que eu acho que é isso que importa para a vida. Então, pessoal, esse artigo foi publicado, ele está lá no meu blog, o nome do artigo é Eu Estou Bem, Você Não Está Bem. Ele é bem completo, eu faço esse bate-papo que eu fiz aqui com vocês aí em 20 e poucos minutos, de uma maneira muito extensiva, muito explicativa, no qual vai reforçar aqui o que eu quis passar dessa ideia hoje para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado. Se vocês ficarem com dúvida, manda para mim, mande questões para mim, não tem problema, responderei. Algum tema comportamental que você acha que vale a pena eu conversar aqui, se eu tiver a capacidade, farei com todo prazer. E no mais, espero você no meu próximo vídeo, e até lá. Beijão para vocês, tchau, tchau.